Olá, tudo bem com você? Sou o professor Cristiano, Biologia. Vamos continuar falando sobre genética, aula de genética. Só que hoje o tema vai mudar radicalmente, tá? A gente vai falar sobre linkage, nós vamos falar sobre ligação gênica, tá? É um tema que está aparecendo com mais frequência em vestibulares. É um tema meio assim, secundário da genética, mas ele tem uma importância muito interessante, tá? Só que para eu explicar a genética do linkage, eu preciso voltar um pouquinho em um outro conteúdo com você. Vamos lá. Para a gente entender linkage, nós temos que entender segunda lei de Mendel de uma forma precisa. Eu sei que você sabe tudo sobre segunda lei de Mendel, a gente já falou todas as variações que a segunda lei de Mendel nos apresenta. Só que detalhe, nesse caso a segunda lei de Mendel, eu preciso resgatar essa informação para que você consiga visualizar o linkage de forma perfeita, tá? Vamos lá. Na genética da segunda lei de Mendel, nós temos aqui um genótipo dihíbrido. Genótipo dihíbrido, lembra, né? Azão, azinho, bezão, bezinho. E esse genótipo dihíbrido, ele está com segregação independente. O fato de estar com segregação independente significa que cada par de alelo está em cromossomo homólogo diferente. Então, os alelos estão em cromossomos homólogos diferentes. Isso caracteriza segregação independente. Lembrou, né? Lembrou, muito bem. Quando a segregação independente acontece, nós teremos ou podemos ter a combinação de azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Ou seja, os gametas formados a partir desse genótipo com dihíbrido e segregação independente são esses, azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão, azinho-bezinho. Isso aí você está sabendo, isso você já sabe porque nós já falamos. Isso aqui é que nós já estudamos, tá? Bom, nesse caso, nós teremos uma probabilidade de 25% desse, 25% deste, 25 e 25. Em outras palavras, cada gameta aqui tem 25% de chance de estar presente nessa população, ok? Muito bem. Como nós temos esses 4 gametas, né, com segregação independente, 25, 25, 25, 25. Bom, em linkage, nós mudamos um pouco essa questão, tá? Então vamos para o linkage agora. Seguinte, na ligação gênica, os 2 pares de alelos estão no mesmo par de cromossomo homólogo. Professor, estou tentando imaginar, mas eu não estou vendo ainda. Então vamos lá. Vou esquematizar para você aquele genótipo ali, tá? Então eu vou colocar um genótipo azão, azinho, bezão, bezinho. Captou? Ou seja, um genótipo dihíbrido. Nesse caso, esse genótipo dihíbrido, ele está em linkage. E o fato dele estar em linkage, como é que ele está então, professor? Ele está assim, veja só. Aqui tem uma célula em linkage, aqui está outra célula em linkage. Não estou vendo nada de linkage, professor, então vamos lá. Esse aqui é um cromossomo do pai e esse aqui é o cromossomo da mãe. Cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Professor, por que está fazendo 2? Porque existem 2 tipos básicos de linkage, tá? Bom, linkage também pode ser chamado de ligação gênica. Os 2 pares de alelos estão no mesmo cromossomo homólogo. Isso é ligação gênica. Em segunda lei, eles estão em cromossomos diferentes. Em linkage, eles estão no mesmo cromossomo. Isso significa, então, que eles podem estar assim, azão, azinho, bezão, bezinho. Eles podem estar assim, azão, azinho, bezinho, bezão. Professor, não vi muita diferença não, preste atenção. Preste atenção que você vai ver toda a diferença aqui. Dominante, dominante, recessivo, recessivo. Dominante, recessivo, recessivo, dominante. Esses são 2 tipos básicos de linkage. Esse linkage, ele recebe o nome de cis. Então, esse é um linkage chamado cis. E este é um linkage chamado trans. Bom, para que isso fique muito bem compreendido, você precisa então entender.
Um par de cromossomo com 2 pares de alelos. Os 2 pares estão no mesmo cromossomo, ou seja, eles estão ligados. Ligação gênica. Se eles estão ligados, dominante, recessivo, é cis. Se tem dominante, recessivo, dominante, é trans. Entende? É um xizinho, faz uma transversal. Ah, professor, mas não poderia ser assim, azinho, bezão, azão, bezinho? Podia? Poderia, não tem problema algum, tá? Desde que seja recessivo dominante, recessivo invertido. E aqui também poderia ser assim, do lado de cá o azão bezão e do lado de lá o azinho bezinho. Tá? Nada isso, nada mudaria a questão cis e trans. Captou a mensagem? Muito bem. Nós estamos em linkage, ligação gênica, e nesse caso, essas células elas vão formar gametas. Então, nesse caso, as células vão entrar em formação de gametas, ou seja, são células germinativas. Só que aí, durante a separação dos cromossomos homólogos, com consequente separação das cromátides irmãs, em meiose, nós teremos a formação dos gametas. Separando cromossomos homólogos e futuramente as cromátides irmãs, nós teremos o gameta azão bezão e o gameta azinho bezinho. Concorda comigo? Nesse caso, o azão bezão vai para um gameta, o azinho bezinho vai para outro gameta. Nessa circunstância, esse gameta se chama gameta parental. Como são 2, né? São os gametas parentais. Como assim parentais, professor? Bom, é porque eles são provenientes do cromossomo paterno e do cromossomo materno. Captou? Materno, paterno. Nesse caso, são os parentais. Bom, entendendo esse detalhe, você vai me ajudar a fazer esses parentais aqui. Vamos lá. Esse azão bezão vai para um gameta, muito bem. E o azinho bezinho vai para outro gameta. Você estava pensando ali, esses são os chamados gametas parentais, ok? Sendo parentais, cuidado, né? Eles podem ser parentais em cis, eles podem ser parentais em trans. Esse é o detalhe. Então, nesse momento, você precisa entender que azão bezão e azinho bezinho são gametas parentais em cis. Azão bezinho e azinho bezão são gametas parentais em trans. É claro que se o linkage estiver em cis, ele não vai poder estar em trans, é óbvio. E se ele estiver em trans, ele não vai estar em cis. Então, você tem que tomar um certo cuidado. Então, os vestibulares, eles tentam nos dar, assim, a definição já, né? Às vezes, não uma definição muito clara, mas eles tendem a nos definir. Esse linkage é um linkage cis. Ou, a partir dos gametas, você precisa chegar ao resultado, tá? Bom, existe uma possibilidade dos elaboradores nos passarem informação de que é um linkage sem escrever a palavra linkage e nos dar a possibilidade de saber que é um linkage cis ou trans sem escrever essas palavras. E isso tem que ter um cuidado monstruoso. Presta atenção. Azão bezão sobre azinho bezinho. Isso é um genótipo em linkage cis. Então, no lugar de eu escrever o genótipo assim, azão, azinho, bezão, bezinho, e falar que ele está em linkage cis, eu posso colocar assim, esse é o genótipo. E aí você tem que saber que esse genótipo é um genótipo clássico de linkage cis. Captou? Muito bem. Qual é o genótipo do linkage trans? Muito bem, você que está aí pensando assim, professor, então é azão, bezinho, azinho, bezão? Perfeito. Chegou exatamente onde nós gostaríamos que você chegasse. Nessa resposta, azão, bezinho, azinho, bezão. Então, nós temos aqui agora definidos os genótipos em linkage, tanto cis quanto linkage trans. Captou a mensagem? Muito bem. Só que o linkage, ele pode passar por uma fase chamada de crossing over. Então, durante a formação do gameta, existe a possibilidade de formar o quê? Recombinação gênica, crossing over. Então, vamos agora falar o linkage com crossing over. Como que é isso, professor? Vamos lá. Se pegarmos um linkage com crossing over, as coisas ficam diferentes. Como assim? Vamos lá. Linkage com crossing over.
Você lembra que na nossa aula de meiose, nós falamos lá, gente, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Durante a prófase 1, tem leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. As 5 subfases da prófase 1. Sendo que no paquíteno é onde tem a possibilidade de ocorrer troca de pedaços cromossômicos. Consequentemente, o crossing over. Muito bem. Então aqui, de uma forma mais resumida, né? Eu vou colocar aqui a nossa célula. Subentenda que essa célula tem núcleo, tem todas as organelas, só que a gente não vai colocar para não dar muito, mudar muito o foco. Esse é o cromossomo do papai e este é o cromossomo da mamãe. Já estou diferenciando-os pela cor, azul e vermelho, tá? Bom, sendo assim, nessa célula vai entrar em meiose. Mas para ela entrar em meiose, ela tem que entrar primeiro em intérfase. Muito bem. Então, durante a intérfase, tanto o cromossomo do papai quanto o cromossomo da mamãe estão agora duplicados. Estando duplicados, nesse caso, né, eles estão com 2 cromátides irmãs, uma cromátide e outra cromátide unidas pelo centrômero, cromátides unidas pelo centrômero. Muito bem. Não fiz, mas poderia ter feito um quiasma, ou seja, um encontro entre esses 2 cromossomos. Mas vamos deixar assim, visualmente fica um pouco melhor, tá? E aqui nós vamos fazer o linkage. E aí eu preciso da sua ajuda. Azão, azinho, bezão, bezinho. Linkage cis ou linkage trans? Ô, professor, eu precisava relembrar como é que é mesmo. Bom, linkage cis ou linkage trans? Linkage cis. Linkage cis. Por quê? Por quê? Porque os 2 dominantes de um lado, 2 recessivos do outro. Então ficou claro. Esse é o nosso linkage cis. Muito bem. Estando em linkage cis, passando pela intérfase, agora nós teremos uma duplicação do alelo também. Fica azão para cá, azinho para cá, bezão para cá, bezinho para cá. Muito bem. Aqui no meio, subentenda que também os alelos estão presentes. Então aqui nós temos o locus, locus aqui, locus aqui, locus, locus. Eu não vou escrever as letrinhas porque senão fica muito embananado aqui, né? E nesse momento nós estamos fazendo uma troca de pedaços cromossômicos, cujo nome é crossing over. Vamos escrever então? Vamos lá. Nesse momento está ocorrendo o crossing over. Esse crossing over, lembra que momento que ele acontece mesmo? Prófase 1, legal. Que momento da prófase 1? Paquíteno, muito bem. Então nós temos aqui a recombinação. Recombinação gênica. Essa recombinação gênica, ou seja, o crossing over, permutação, fará com que os locos aqui envolvidos estejam sendo trocados. Muito bem. Nós sabemos que passamos pela intérfase, agora a gente vai passar pela meiose 1. Essa meiose 1, ela tem uma célula, 2 células. Essas 2 células, elas vão herdar, a partir de agora, o cromossomo homólogo. Porque nós sabemos que a meiose 1, ela se caracteriza por separação dos cromossomos homólogos durante a anáfase 1. A anáfase 1 separa cromossomos homólogos. Perfeito. A separação dos homólogos levará a essa formação. Dá uma olhada. Cromossomo do papai, já totalmente condensado e tudo mais, né? Está aqui com um pedacinho do cromossomo mamãe. Olha que legal. E o cromossomo mamãe está com um pedacinho do cromossomo do papai, que nesse caso aqui compartilham os genes. Então você que está conseguindo acompanhar aí, tá? Você que está junto, vamos falar os alelos aqui comigo? Vamos lá. Aqui é o alelo azão, azão. Beleza? E aqui, bezão, opa, bezinho. Viu a novidade? Bezinho, né? E aqui, vamos lá. Azinho, azinho. E aqui, bezão. Perfeito. E aqui, bezinho. Então, essa recombinação gênica levou os alelos para momentos diferentes, né?
Se não tivesse ocorrido o crossing over, aqui seria azão, azão, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Com esse crossing, nós temos, então, um processo recombinante. Bom, meiose 1, agora vamos para a meiose 2. Na meiose 2, nós teremos uma célula, duas células, 3 células, 4 células. Meiose 2, 4 células. Então, aqui nós teremos uma separação, né? Célula, célula, e aqui outra separação, célula, célula. Ficou meio fora ali, mas tudo bem. Eu preciso de um espaço aqui que eu vou escrever algumas coisas. Nesse momento, nós vamos separar as cromátides irmãs. As cromátides irmãs estão em processo de separação. Isso é anáfase 2. Anáfase 2. Cromátides irmãs se separam. Olha só. Cromossomo do papai, do papai com um pedacinho da mamãe. Tá? Cuidado. Cromossomo da mamãe, mamãe inteirinho, mamãe com um pedacinho do papai. Olha só. Essa é a ideia, tá? Essa recombinação levou à formação desses dois gametas chamados de recombinantes. Comigo, como são, ou melhor, como estão os alelos aqui? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, muito bem, e azinho, bezinho. Fechou. Então, nós estamos acompanhando um raciocínio legal. Meiose 1, cromossomos homólogos. Meiose 2, cromátides irmãs. Vamos imaginar que não tivesse ocorrido o crossing, ok? Não tivesse ocorrido o crossing. Como é que ficaria? Azão, bezão, azim, bezinho, azim, bezinho. Azinho, bezão, azão, bezão, azim, bezinho, azim, bezinho. 50%, 50%. Quem são esses gametas? Parentais. Só que nós tivemos o crossing. E aí vem o segredo do crossing. Vamos lá. No caso, os alelos que agora estão, tá? Estão assim, ó. Opa, deixa eu virar para cá. Aqui nós temos o gameta azão, bezão, gameta azão, bezinho, gameta azinho, bezão e o gameta azinho, bezinho. Captou? Esses gametas foram obtidos lá na segunda lei de Mendel. Só que você lembra que lá na segunda lei de Mendel, os gametas estão 25, 25, 25, 25. Só que aqui, nós não podemos falar que eles estão 25, porque nós estamos em linkage, ou seja, não é uma segregação independente. Não estando em segregação independente, nós estamos na dependência do crossing over. Mas como que esse crossing over acontece? Bom, o crossing over, ele acontece de uma maneira aleatória. Só que nós podemos calcular a chance desse crossing over acontecer e, consequentemente, a chance desses recombinantes estarem ali. Vamos ver como é que é o esquema? Se eu souber a distância entre os alelos A e o alelo B, ou seja, o locus A e o locus B, eu consigo, nesse caso, calcular a chance de ocorrer crossing over, consequentemente, eu consigo calcular a chance de aparecer os recombinantes. Bom, tá, professor, mas isso é simples assim? Bom, Thomas Morgan, um geneticista extremamente importante dentro de todo o contexto, né, da ciência genética, ele conseguiu, através do estudo de Drosophila melanogaster, ou seja, a mosquinha da fruta, aquelas mosquinhas que ficam em cima da banana, sabe, né? Que ela é uma drosófila. A drosófila, ela foi extremamente importante para o mundo da genética. O Thomas Morgan, ele teve, então, decifrado alguns detalhes desse linkage, né, da ligação gênica, dos mapas cromossômicos, a partir dessa mosquinha. Então, esse cálculo ele não é tão simples, mas a gente tem o genoma. O genoma ele consegue localizar onde está o alelo, né, onde está o locus e assim por diante. Tá? Bom, sabendo a distância entre os locus, nós conseguimos fazer, né, no caso, a conta para esses casos. Mas, professor, como é que é o negócio? Bom, eu vou colocar aqui um número, tá? Eu estou escolhendo, deixa eu melhorar esse 2 aqui, eu estou escolhendo o número 20. Professor, poderia ser qualquer número? Não, não é qualquer número. Esse número ele tem que ser menor do que 49. 49 para baixo. Não pode ser 0 também, né? Então é entre 1 e 49. Não pode ser 50, professor? Não. Não pode ser 50 por algumas razões. Então vamos ficar limitado a essa informação. Qual é a distância máxima entre os alelos? 49, tá? É difícil chegar a esse número, mas há a possibilidade. Então, abaixo de 49, menos o 0, né? De 1 a 49, beleza.
Escolhi o 20. Então, nós vamos chamar esse 20 de 20 centimorgans. Bom, você está percebendo que morgans, né, centimorgans, é por causa de Thomas Morgan, né, que foi o cientista, né, quem decifrou todo esse estudo, né? Então, ele deu o nome de distância cromossômica de centimorgans. Antes era morganídeos. O termo usado era morganídeos, agora é centimorgans, tá? Bom, mas esse 20 centimorgans pode ser também dado como uma taxa de recombinação. Bom, sabemos que taxa é quando você trabalha com porcentagem. Então, TR é igual a 20%, tá? Essa é a taxa de recombinação. Ou nós podemos também falar das... Opa, deixa eu colocar o número na frente, né? 20 unidades de recombinação. Essas 20 unidades de recombinação, elas podem ser simbolizadas como UR. UR, 20, UR, poderia ser assim, então, a descrição, ok? Bom, os vestibulares, eles têm essas três opções de nos dar essa informação. Pode ser em morganídeos, centimorgans, em taxa de recombinação, porcentagem, ou em unidade de recombinação, beleza? Temos que saber os três. Não adianta você ficar assim, mas são os três. Não, não. Tem que saber os três, tá? Porque os vestibulares, eles podem nos dar uma dessas três opções. Então, você tem que conhecer todas elas. Muito bem. Vou trabalhar assim com centimorgans, taxa de recombinação, unidades de uma forma geral, tá? Essa distância permite com que a gente saiba qual é a chance de ocorrer crossing. E se eu souber qual é a chance de ocorrer crossing, eu sei qual é a chance dos recombinantes. Então, vem comigo. A ideia é bem simples, ó. Eu tenho aqui um gameta parental. Eu tenho aqui o outro gameta parental. Professor, como é que você sabe? Bom, vamos entender. Podemos usar as cores, azul do pai e vermelho da mãe, para decifrar os parentais, ou nesse caso, por ser azão, bezão, azinho, bezinho, eles são o de linkage cis, tá? E esses dois aqui, os dois gametas, eles são caracterizados como gametas recombinantes. Como ele é o nosso foco, o gameta recombinante é o nosso foco, nós teremos assim, qual é a taxa de recombinação entre o locus A e o locus B? 20%. Sendo, então, a chance de aparecer os recombinantes? 20%. Fácil, não é? Então, se eu souber a taxa de recombinação, eu sei exatamente qual a chance dos recombinantes. Se eu sei a chance dos recombinantes, eu sei que esse está em 10% dos casos e esse está em 10% dos casos. Bom, 10, 10 dá 20, é a soma dos recombinantes. Os parentais estão em 40, 40, tá? Nesse caso, então, mudou de 25, 25, 25, 25 para 40, 10, 10, 40. Captou a mensagem? Muito bem. Nos vestibulares, o que pode acontecer? As perguntas frequentes. Eles podem te dar um caso de linkage, na linkage cis, por exemplo, ou linkage trans, tá? E falar a taxa de recombinação e pedir a chance de um dos gametas. Como assim? Ó, taxa de recombinação é igual a 20 de um linkage cis, assim, assim, assim. Qual é a chance de aparecer o gameta azão bezinho? A chance de aparecer o gameta azão bezinho é de 10%. Assim você vai resolver. Mas e se de repente, numa questão, aparecer algo do tipo, vamos ali, azão bezão, azão bezinho, azinho bezão, azinho bezinho. Não vou mudar os números para efeitos assim de entendimento. Olha só, 40%, 10%, 10%, 40%. Ó. Duas perguntinhas básicas eu posso fazer aqui. Primeira, é linkage? É linkage sim ou não? É. Porque se não está em, segundo a lei, está em linkage. O fato é, se os alelos não estão juntos, eles estão separados. Concorda comigo? Juntos ou separados, essa é a ideia.
Então, eles não estando juntos, ou seja, aliás, não estando separados, ou seja, estão juntos, eles estão em linkage. 40, 10, 10, 10. Pergunta, outra. Isso é um linkage cis ou um linkage trans? Bom, professor, é um linkage cis. Por quê? Porque os parentais estão em maior proporção. Vamos escrever o genótipo parental? Azão, bezão sobre azinho, bezinho. Esse genótipo parental é um genótipo de linkage cis. Captou? Professor, eu não entendi a ideia do mais e o menos. Olha só. Sempre os alelos parentais, os gametas parentais estão em maior proporção. Consequentemente, os recombinantes estão em menor proporção. Isso é uma ideia lógica, né? Porque a taxa de recombinação não pode passar de 49. Isso significa, então, que a chance dos recombinantes tem que ser no máximo 49. Isso significa, então, que os parentais sempre estarão em maior proporção, tá? Última perguntinha. Qual é a taxa de recombinação? Professor, mas é fácil demais, hein? A taxa de recombinação é igual à soma dos recombinantes. Toma cuidado. Essa soma de recombinantes nos dá uma resposta de 20%. É isso. Linkage, nesse caso, né, não é tão difícil assim. Então, tem que tomar um certo cuidado com os detalhezinhos. Beleza? Te espero numa próxima. Valeu!